Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um joguinho para celular no estilo de Flappy Bird. Vou mostrar como é que ele vai ficar. É assim que o joguinho vai ficar. Conforme a gente clica na tela, o passarinho vai dar uns pulinhos para cima e os obstáculos vão ficar vindo. Se bater no obstáculo, a gente perde o jogo e mostra com quantos pontos a pessoa terminou. Para começar, vocês acessam o site do App Inventor, que eu coloquei o link ali na descrição, e vão clicar em Create Apps. Vocês vão precisar fazer o login com alguma conta do Google. Pode ser que quando vocês abrirem, apareça essa mensagenzinha. É só apertar ali em Do Not Show Again, que é não mostre de novo, e continue. Se quando você entrou está em inglês, vá lá em cima ao lado do nome do seu e-mail e escolha Português do Brasil. Então vamos criar um novo projeto clicando em Iniciar novo projeto e podemos dar um nome para o nosso jogo. Não se esqueça que não pode ter espaço, então se você quiser separar várias palavras, você pode colocar a primeira letra delas em maiúsculo. E aperte OK. Para começar a fazer o nosso jogo, a gente vai precisar colocar na telinha do celular uma coisa chamada pintura, que é um quadradinho onde a gente vai como se estivesse desenhando o jogo, como se estivesse pintando os personagens, por isso que o nome é pintura. Ele vai estar aqui em desenho e animação. Vamos puxar, colocar ali na tela. Percebam que ela ficou bem pequenininha, então a gente vai clicar em cima dela e vai aumentar a altura dela para 300 e a largura dela para 350. E o nosso jogo vai acontecer dentro deste quadradinho. Nesse primeiro vídeo, a gente vai começar fazendo apenas os obstáculos. Então, o obstáculo será uma imagem que é desenhada dentro da pintura. Então, a gente vai pegar aqui do ladinho o sprite imagem, que está dentro de desenho e animação, e vai colocar aqui dentro da pintura. Por enquanto, ele não tem uma imagem. Então, pense que a gente vai ter um obstáculo em cima e um obstáculo embaixo. Então, vamos usar dois sprites imagem. E vamos colocar a imagem dentro deles. Para isso, vamos pegar uma imagem no Google, ou se você tiver no seu computador, ou se quiser desenhar. Então, eu vou procurar um obstáculo no Google. Clico em imagens. E eu vou procurar um que tenha o fundo transparente. Para isso, eu vou clicar em ferramentas, cor, transparente. Vou escolher esse galho aqui. Então, aperto com o botão direito, salvar imagem. Na hora de salvar, não esqueça de renomear a sua imagem, mas não apague o que tem depois dela, .png. Não coloque acento, cedilha, senão o App Inventor não vai reconhecer essa imagem. Vou salvar ela na pasta Imagens. E volto lá na aba do meu App Inventor. Clico aqui no quadradinho verde que vai ser o obstáculo, venho aqui em imagem onde está escrito nenhum, clico em enviar arquivo, escolher arquivo, vou lá na pasta imagens e pego o galho que eu salvei. Percebam que ele vai vir num tamanho muito grande, então eu vou alterar aqui a altura dele. Eu aconselho que usem a mesma altura e a largura que eu colocar aqui. Então, na altura, eu vou colocar o número 100. E na largura, eu vou colocar o número 30. Se vocês querem que o jogo de vocês fique igualzinho ao meu, usem os mesmos valores, tá? Percebam que o galho está virado para cima. Então, eu vou rotacionar ele para que ele fique virado para baixo. Vou vir aqui em direção e vou colocar 180. Aqui não está aparecendo ainda, mas no jogo vai mostrar ele de cabeça para baixo. Mesma coisa eu vou fazer aqui no obstáculo de baixo. Venho aqui na imagem. Não preciso colocar de novo a imagem, porque ela já está salva aqui no programinha, ó, galho.png. Clico em cima dela e aperto OK. Ele também vai ficar gigante, então também vou colocar a altura 100 e a largura 30. E vou posicionar aqui embaixo. Depois de definir a altura e a largura, a gente vai determinar em qual posição eles vão começar. Então, o obstáculo de cima, eu vou dizer que ele vai começar no Y15. Por que 15? Para a gente poder depois deixar ele no aleatório, que ele vai poder variar entre menos 15 e mais 15.
Então, 15 menos 15 ele iria para o zero, né? Algumas vezes ele poderia variar indo um pouquinho mais para cima. Ou mais 15 ele iria para o 30, né? Variando um pouquinho mais para baixo. E o x ele vai ter que estar lá na borda da tela. Então, eu vou colocar o número aqui, 285. A mesma coisa eu vou fazer com o obstáculo de baixo. Vou colocar no x 285. Então, no y dele eu vou colocar 175. E aí, se ele variar para baixo, 175 mais 15, ele vai chegar em 200, que é o máximo para baixo. E se variar para cima, ele vai chegar em 160. Agora, a gente vai colocar um chão e um teto no nosso jogo para ele tapar essa parte aqui de baixo. Então, eu vou pegar mais um sprite imagem, que está lá em desenho e animação. Um para ser o chão. Então, eu vou colocar aqui na largura dele. Vou colocar na largura dele 350, que é o tamanho da largura da nossa pintura. E na altura dele eu vou colocar 30, que vai ser o suficiente para o meu obstáculo esconder 15 para cima e 15 para baixo. E vou posicionar ele no x0, que vai ser o cantinho de lá da tela. E o y eu vou fazer 300 menos 30, porque 300 é a altura total da minha pintura e 30 é a altura do meu chão. 300 menos 30, 270. Viram como ele encaixou direitinho ali? Agora falta a imagem do chão, né? Eu vou pegar uma imagem do Google. Vou colocar chão, jogo. A grama. Colocar grama PNG. Então, pessoal, tem que ser um arquivo onde ele só tenha a graminha, tá? Para ele ficar direitinho lá no nosso programa. Pode ser um igual a esse, um igual a esse. O ideal é que ele tenha esses quadradinhos no fundo, que aí garante que ele vai ser invisível. Para salvar, botão direito, salvar imagem. Não esqueçam de apagar o nome da imagem e colocar uma nova. Não pode apagar o ponto PNG no final, tá? Pode estar escrito .jpg, .gif, não pode apagar. E escolha a pasta que vai salvar, imagens. Com a grama salva, eu volto para o App Inventor. E aqui no meu chão, eu venho aqui na imagem onde está escrito nenhum e vou enviar o arquivo. Escolher arquivo, na pasta imagens, grama bonitinha. Ok. E veio minha grama bonitinha. Aqui no App Inventor parece que ela tá só aquele pedacinho, né? Mas no jogo ele estica. Eu não sei porque no App Inventor ele já não atualiza em tempo real pra gente ver como fica. Agora a gente vai fazer o teto. Vou pegar mais um Sprite Image. Vou colocar a altura de 30 também. Vou colocar a largura de 350, que é o tamanho da tela. Posicionar no 00, x 0, lá no cantinho de lá. Y 0, vai no cantinho de cima. E vou colocar a imagem. Lá em imagem nenhum, eu escolho grama bonitinha. E eu quero que ela fique de cabeça para baixo. Então, eu venho aqui em direção, onde está 0, eu vou colocar 180. O App Inventor não vai mostrar, só quando a gente estiver com o jogo funcionando. E uma coisa legal que a gente pode fazer também é colocar um fundo para o nosso jogo. Então, lá na pintura, a gente pode escolher uma imagem de céu para colocar nela. Então, eu vou lá no Google. Se você é um artista e sabe desenhar, pode fazer sua própria imagem, tá? E uma coisa muito importante é que lá no Google, você pode salvar a imagem, colocar no seu jogo, mas se ela for uma imagem com direitos autorais, não pode vender o seu jogo com essas imagens, tá? Mas como a gente está aqui só para aprender como funciona, não estamos vendendo nem ganhando dinheiro com isso, não tem problema. Coloquei céu, mas posso escolher um desenho de céu, mas fica mais interessante para um jogo, né? Esse céu aqui, que eu usei no exemplo. Botão direito, salvar imagem como, apagar o que está antes do ponto, sem acento no E, céu, salvar. Voltamos para o App Inventor, clicamos em pintura, imagem de fundo onde tem nenhum, vamos em enviar arquivo, escolher arquivo, pasta imagens, céu. Dá um OK. Tcharam!
céu. Agora a gente vai colocar o texto do jogo onde mostra quantos pontos que a pessoa tem. Então a gente vai vir aqui em interface de usuário, a gente vai pegar o legenda, colocar aqui, pode ser em cima do jogo. Vamos apagar o texto dele, aqui do ladinho onde tem texto. Podemos colocar pontos. E com uma legenda separada, para facilitar o negócio para a gente vai colocar 0. E é nessa que a gente vai salvar a quantidade dos pontos que a pessoa tem. Sempre vai começar com 0, né? E por último, a gente vai ter que colocar um reloginho no nosso jogo, porque o reloginho vai fazer com que cada vez que ele despertar, o obstáculo vai andar um pouquinho para o lado. Então vamos vir aqui do ladinho, em sensores, vamos pegar o temporizador, arrastar ele e jogar aqui. Percebam que ele vai ficar aqui embaixo no componentes invisíveis, tá? Porque a gente não vai precisar ver ele. Ele só vai despertar e mandar o obstáculo andar. Aqui tem um intervalo de tempo em que o nosso temporizador fica despertando e mandando o obstáculo andar. A gente vai colocar 1, para que o obstáculo ande em um bem mais rapidinho. Com todos esses componentes posicionados, a gente pode vir aqui em blocos e começar a fazer a alma do projeto. Então, clique em blocos. Então, nesse primeiro vídeo, quando o despertador tocar, o temporizador tocar, o nosso obstáculo vai mexer um pouquinho o X dele para ir para o lado. Então, a gente vai vir aqui no temporizador, pegar o quando temporizador ponto disparo, que é o disparo assim, ele disparou. É tipo um despertador que começou a disparar, né, para você acordar. Ele vai disparar de um em um, mandando o objeto se mover. Mas percebam que eu tenho um monte de sprite e imagem aqui. Eu não sei qual deles é o meu obstáculo. Então, eu vou voltar lá no design, vou clicar em cima do meu obstáculo. Vou vir aqui em renomear e chamar ele de obstáculo cima, que aí vai ficar mais fácil lá para eu saber quem ele é. E esse aqui, eu vou vir aqui e chamar de obstáculo baixo. Eu vou aproveitar para chamar o meu chão de chão, sem acento, melhor, e o meu teto de teto. Lá em blocos, agora que eu sei que esse aqui é o obstáculo cima, eu vou clicar em cima dele e vou procurar um verdinho que altera o X dele, ó. Ajustar obstáculo cima ponto X. Vou pegar esse. E a gente vai diminuir o X. Lembra que num plano cartesiano, aquela cruzinha, o X é o eixo horizontal. Então, se eu diminuir, ele vai ficando negativo e vai para lá. Para isso, eu vou vir aqui em matemática e vou pegar essa operação aqui, ó, que é um bloquinho, que tem um espaço menos outro espaço, e posicionar aqui. Então, o X do meu obstáculo vai receber uma coisa menos outra, que é a posição onde ele está no momento, a gente não sabe. Então, a gente vai pegar lá dentro dele a própria propriedade dele que diz qual que é a posição que ele está, que é o obstáculo cima.x. E a gente vai diminuir dessa posição. Então, a gente vai colocar um número aqui no outro espacinho. Então, a gente vai lá em matemática, pegar o primeiro bloquinho, que permite que a gente digite um número. Então, eu quero que o meu obstáculo ande de 5 em 5 espacinhos. E vou fazer a mesma coisa para o obstáculo baixo. Se você tem preguiça igual eu, pode clicar com o botão direito, duplicar e colocar aqui embaixo. Mas tem que mudar aqui para obstáculo baixo. E aqui também. Beleza, com esse comando, o meu obstáculo já vai ir para o ladinho. Agora a gente vai fazer o comando de que quando ele chegar lá naquela bordinha, ele volte para cá. Para isso, a gente vai escolher um dos dois obstáculos, pode ser o cima ou o baixo, tanto faz. E vamos pegar, quando o obstáculo cima, ponto, alcançou a borda. O nome já diz, né? Alcançou a borda. Mas lembrem que temos duas bordas. Na verdade, tem 4, né? Tem dos lados e tem os de cima. E a gente quer saber se é a borda de lá.
né? Porque ele já vai começar encostadinho nessa borda, então pode dar bug. Então a gente vai fazer uma verificação se ele está mais para o lado da esquerda do que da direita, para saber que ele bateu na borda de lá. Então eu vou vir aqui em controle e vou pegar o se então, que a gente vai colocar uma condição. Se o número for menor do que o centro da tela, quer dizer que quando ele alcançar a borda, vai ser aquela borda de lá, e não essa borda de cá. Então, para fazer essa condição, a gente vai precisar ir lá em matemática e pegar esse bloquinho que é um espacinho igual a outro. Mas a gente vai poder mudar esse igual para menor. Então, a gente vai pegar um número. Eu fiz os testes aqui e o número 50 deu certo. Para saber que se o obstáculo for menor que 50, ele está mais para esse lado de cá. Então, ele bateu nessa borda de cá e não naquela. Então, para isso, no primeiro espacinho, eu vou colocar o obstáculo ponto X, que é para saber qual é a posição atual que ele está. Então, vou lá em obstáculo, vou pegar o obstáculo ponto X, encaixar ali. Então, vou lá em matemática e vou pegar o primeiro quadradinho para poder escrever o número 50. Se o obstáculo ponto X é menor que 50 e ele alcançou a borda, então ele vai voltar para essa posição de cá. Então a gente vai vir aqui no obstáculo cima e vamos ajustar o X dele, porque o X dele está aqui, a gente quer que ele volte para cá. E a gente já sabe qual que é a posição do lado de lá, que é essa posição que a gente colocou aqui, que é a posição 285. Então, basta colocar o número 285 aqui. Vou vir em matemática, pegar o primeiro quadradinho e colocar 285. E a mesma coisa eu vou fazer com o obstáculo baixo. Então, eu posso clicar com o botão direito, duplicar, mas não posso esquecer de que ele é o obstáculo baixo. Tem o de cima e o de baixo. E além disso, a gente pode fazer um valor aleatório para fazer com que os dois fiquem um pouquinho mais para cima ou os dois fiquem um pouquinho mais para baixo. Para mover para cima ou para baixo, a gente mexe no eixo Y. A gente vai lá no obstáculo cima, vamos pegar aquele ajustar o obstáculo cima, ponto Y. E a mesma coisa a gente faz com o obstáculo baixo. Então vamos duplicar e já deixar aqui. Mas eu quero colocar um número aleatório. E esse número aleatório que eu fizer, eu quero que seja o mesmo, tanto para o de cima quanto para o de baixo. Esqueci de colocar aqui embaixo. Então, o ideal é eu fazer uma variável que vai guardar esse número aleatório e ela vai dizer para os dois que vai somar esse mesmo número nos dois. Então, para criar uma variável, a gente vem aqui em variáveis, inicializar global, e eu vou chamar ela de distância, sem acento. E vou começar ela com 0 por enquanto. Então, vou lá em matemática, pego o primeiro bloquinho 0 e coloco aqui. Quando o obstáculo alcançar a borda, eu vou gerar um número aleatório para colocar nela. Então, vou vir aqui em variáveis e vou pegar esse ajustar para. E vou colocar aqui, ó, antes de tudo isso acontecer. Porque antes de dizer para o y que ele vai mexer nesse número aleatório, eu preciso criar esse número aleatório. Então, aqui eu vou colocar distância, que foi a variável que eu criei, e lá em matemática, vou pegar esse inteiro aleatório de 1 a 5. Mas lembram que eu falei que ele vai variar ou 15 para baixo ou 15 para cima? Então, eu vou colocar aqui que é um inteiro aleatório de entre menos 15 e 15. Quer dizer que ele vai criar qualquer número entre menos 15 e 15. Então, o obstáculo cima e o obstáculo baixo vão receber o valor deles, que é o normal que a gente criou lá, mais esse número aleatório, que vai levar para cima ou para baixo. Então, a gente precisa pegar uma operação matemática de soma e colocar ali para os dois. Dá para duplicar, colocar aqui embaixo. No primeiro quadradinho, a gente vai colocar a posição normal deles do y, que a gente pode ver lá no designer. O do obstáculo cima é 15 e o do obstáculo baixo é 175. Então, o obstáculo cima é 15. Vou duplicar.
e o obstáculo baixo 175. E aqui ele vai receber mais o número aleatório que a gente gerou aqui. Então, a gente vai lá em variável e pega obter. Escolhemos distância. Dessa maneira, os dois vão variar a mesma coisa juntos. E toda vez que alcançar a borda, vai gerar um novo número aleatório. O próximo passo são os pontos. A gente vai marcar os pontos quando o obstáculo chegar na borda e voltar para o começo. Assim vai contabilizar um ponto. O primeiro passo é lá em variáveis, a gente inicializar uma variável pontos e ela vai começar com 0. Então, lá em matemática. E aqui dentro do alcançou a borda, lá no finalzinho a gente vai adicionar um ponto a essa variável. Então, a gente vem aqui em variáveis, pega ajustar para, igual a gente fez com a distância, e escolher pontos. E aqui, para a gente adicionar um ponto, a gente precisa dizer que o pontos vai ganhar o valor atual de pontos que ele tem, mais 1. Então, a gente vai colocar a operação matemática de mais, vai colocar a variável pontos, porque a gente não sabe quantos pontos o cara vai ter na hora. Talvez ele tenha 5, talvez ele tenha 6. Essa variável é o que vai dizer pra gente. E aqui a gente vai colocar o número 1. Lá em matemática, pegamos o bloquinho e colocamos 1. Mas a gente também precisa apresentar na tela. Lembra que a gente colocou uma legenda aqui, que está com 0? A gente tem que também atualizar essa legenda, que é a legenda 2. Clique em legenda 2 e procure o ajustar legenda 2.texto, que a gente vai mudar o texto da legenda, né? Encaixa aqui embaixo do ajustado da variável e a gente vai pegar o obter variável para colocar dentro do texto da legenda. Então, vamos lá em variáveis, obter, e a variável que a gente quer mostrar ali na tela é quantos pontos ele tem, né? Então, a gente escolhe pontos. Então, a gente clica agora para testar o jogo em compilar, e a primeira opção, que é fornecer QR Code para o APK. Para instalar o aplicativo no celular, a gente precisa ter um aplicativo chamado MIT AI2 Companion, que é do próprio App Inventor. Então, clique nele, clique em Scan QR Code. Ele vai abrir o navegador do seu celular e aperte fazer o download. Depois clique em abrir. Clique em instalar. E depois clique em abrir. E aqui está o começo do nosso joguinho. Os obstáculos estão andando para o lado, estão variando um pouquinho para cima e para baixo, e os pontos aumentam conforme ele alcança a borda do jogo. No vídeo de hoje era isso, então eu mostrei para vocês como fazer os obstáculos se moverem e os pontos aumentarem. No próximo vídeo eu vou mostrar como colocar o personagem e fazer com que cada vez que a gente apertar na tecla, ele dê pulinhos para desviar do cenário.